Olá pessoal, eu sou a professora Jaciana. Vou estar trabalhando com vocês hoje um tema bem interessante e mais que interessante, um tema atual. Vamos verificar um pouquinho do que se trata o internetês e o hipertexto na língua portuguesa. Sei que é um assunto que vocês estão muito por dentro, é um assunto que nós estamos usando no nosso dia a dia, especialmente nos últimos dias, com o excesso de uso de aparelhos do mundo virtual. E nós vamos estar observando do que se trata, qual a importância, qual o conceito do internetês e do hipertexto. Para isso, nós vamos iniciar nossa aula tratando do internetês. Observem que nesse material a gente já consegue perceber algumas dicas do que estamos falando. Certeza absoluta que vocês, alunos, conhecem muito bem essas palavrinhas que estão aqui abreviadas. Percebam, nós temos o BJ, BJS, que significa beijos, CTZ, certeza, MSN, mensagem. Então, o internetês, ele parte desse princípio, dessa base. É uma linguagem que nós estamos utilizando com muita frequência no nosso dia a dia nas redes sociais. Mas vamos verificar um pouquinho melhor o conceito do que se trata esse termo. O que é o internetês? O internetês é a linguagem utilizada no meio virtual, mais precisamente nas salas de bate-papo, como Facebook, Messenger, blogs, WhatsApp e outros. Esta linguagem, dialeto, surgiu no meio online para acelerar a comunicação entre usuários. A ideia é adaptar as palavras de forma que fique mais fácil e rápido de escrever. Então, esse é o nosso conceito principal. É um dialeto, é uma linguagem, e ela foi criada a partir da necessidade da conversa rápida e fácil. Por isso as abreviações, por isso as palavras, retiradas os acentos, para facilitar, para agilizar a nossa comunicação, que por muitas vezes o mundo virtual exige. Ainda temos, além das palavrinhas que nós usamos de forma abreviada, além das palavrinhas que usamos de forma retirada o acento para agilizar o processo da escrita, nós temos também como resumir as informações através de imagens e figuras que demonstram as mais diversas expressões que sentimos. Percebam que muitas vezes, um exemplo bem claro, você está num diálogo com um amigo, alguém muito próximo a você, que lhe dá essa liberdade desse tipo de linguagem. E ao invés de colocarmos uma palavra, a gente substitui por uma figura, por um desenho. Um diálogo bem clássico é: oi, tudo bem? Você está bem? E aí você pode enviar, como exemplo aqui, uma carinha que representa a sua resposta. E essa carinha pode estar trazendo o seu estado emocional, que pode ser uma carinha triste, como podemos perceber aqui, uma carinha feliz, uma carinha de apaixonado. Então, são meios de comunicação que nós estamos usando com muita frequência em nosso dia a dia. Agora vamos observar algo, comunicado importante com relação ao internetês. É um dialeto, é uma linguagem que está sendo usada de forma muito frequente. No entanto, a gente precisa ter cuidado com o uso do internetês. Para a linguagem escrita, essa não é uma prática vantajosa, uma vez que corre o risco de perder as formas padrões da ortografia, que podem ficar comprometidas pela falta de contato com a norma culta. Ou seja, a prática do internetês, professora, é proibido? Não, mas exige cuidado. Percebam que uma frase bem interessante que diz o seguinte: o internetês deve ser tratado como uma linguagem grupal em contextos específicos. Por quê? Porque não é uma linguagem oficial que está de acordo com as normas, com a língua que nós usamos, com a norma culta, certo? Então, a gente pode usar no grupo de amigos. Você tem um grupo de amigos, aquele grupo é muito íntimo e permite essa linguagem, o internetês é permitido. Não há problema algum.
Mas no momento que nós estamos no grupo, professores, no grupo de alunos, no grupo de trabalho, aí precisamos ter cuidado e precisamos estar usando a norma culta na hora de escrevermos. Ok, meus amores? Em seguida, vamos verificar agora do que se trata o hipertexto. O que é o hipertexto? Observem que nós estamos acostumados a tratar o texto como algo que já está determinado, tanto na escrita como no momento que vamos ler. Já está ali pronto e você apenas acompanha aquela leitura. O hipertexto ele vem trazendo uma visão diferente desse conceito. Hipertexto, qual o significado e importância? O termo hipertexto, de acordo com as várias definições de autores, pode ser definido como um processo de escrita e leitura não linear, aquela leitura direcionada, leitura engessada, que permite o processo ilimitado a outros textos, de forma instantânea, na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou som. Ou seja, o hipertexto, ele busca caminhos que o leitor ou o escritor pode estar percorrendo durante o processo de leitura e escrita. Ele pode estar usando imagens, sons. No hipertexto, é muito permitido a linguagem, tanto verbal quanto a linguagem não verbal. E aí, o leitor, ele está livre para buscar o que mais lhe interessa no seu processo de leitura, o assunto que mais está ao seu alcance ali naquele momento e que você está precisando se aprofundar. Trata-se, portanto, de uma espécie de obra coletiva, ou seja, apresenta textos dentro de outros, formando assim uma grande rede de informações interativas. Então são textos dentro de outros textos e você vai se aprofundando de acordo com a sua necessidade, com a sua curiosidade, com a sua compreensão do que você está lendo. Ok? Vamos seguir. Veja que esquema bem legal que vai trazer para vocês uma visualização do que trata o texto tradicional, o texto normal e o hipertexto. Percebam que o texto normal, ele está vindo de forma vertical, sendo direcionado. O leitor, ele é direcionado para aquele texto. Enquanto que o hipertexto, ele traz aqui possibilidades de leitura. Você pode caminhar para o lado que melhor achar com relação à sua leitura. Você pode estar trazendo ou buscando caminhos para essa leitura. E qual a origem desse termo? De onde surgiu o hipertexto? O termo hipertexto foi criado por Ted Nelson na década de 1960. Percebam que não é algo tão novo, mas que ultimamente é que tem sido mais apresentado. Esse termo foi usado para denominar a forma de escrita e de leitura não linear na informática. O hipertexto se assemelha à forma como o cérebro humano processa o conhecimento, fazendo relações, acessando informações diversas, construindo ligações entre fatos, imagens, sons, enfim, produzindo uma teia de conhecimento. Aí você me pergunta, professora, o hipertexto só trata em situações online de informática, no mundo virtual? Não. A gente pode estar aplicando o hipertexto numa leitura tradicional, num livro tradicional. Por exemplo, quando estamos lendo um livro, surgiu uma dúvida ali sobre algum termo, sobre algum vocábulo. O que é que a gente faz? Busca no dicionário, enciclopédia. Quando eu faço isso, eu estou usando o hipertexto. Agora, se eu leio o livro de forma engessada, sem pesquisa, sem contribuição de outros meios, aí eu estou fazendo uma leitura tradicional, ok? Percebam aqui o paralelo entre o livro tradicional e o hipertexto. Qual a diferença de uma leitura para outra? No livro tradicional, nós temos uma leitura linear, direcionada, enquanto que no hipertexto a leitura não é linear. Você é livre para percorrer aquele caminho que você deseja na sua leitura. O livro tradicional é uma leitura delimitada pela página, enquanto que o hipertexto tem um pensamento multifacetado, lhe dá vários lados que você pode estar buscando conhecimento no seu texto
E o livro tradicional, ele vem limitado na página. Observe que se estivermos lendo um livro e saltarmos algumas páginas, nossa leitura vai ser comprometida. A nossa compreensão do que o autor está passando provavelmente será comprometida. Enquanto que no hipertexto, a gente não se depara com situações dessa forma. No livro tradicional temos um texto único, o hipertexto não é limitado, ou seja, você é textos, buscando imagens, buscando sons, para complementar o seu processo de aprendizagem. No livro tradicional temos um leitor contemplativo, ele está lendo algo que já está ali pronto, então ele apenas contempla a obra. Enquanto que no hipertexto o leitor é ativo, ele participa e busca de acordo com o seu conhecimento e o seu interesse na leitura. O percurso da leitura é determinado pelo autor no livro tradicional, ou seja, o autor já escreveu, está pronto, e esse percurso foi ele quem determinou. Enquanto que no hipertexto, o percurso de leitura é determinado pelo autor, justamente pela liberdade que você tem em buscar outras informações. O texto é interpretado no livro tradicional, o leitor, ele lê, e a partir dali ele interpreta o que o autor quer dizer. Enquanto que no hipertexto, o texto ele é explorado, ele é investigado, ele é pesquisado. Perceberam do que trata o livro tradicional e o hipertexto? Pois bem, meus queridos do 9º ano, bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula.